Então, começando a aula de SMU para fins de registro, 5 de novembro, depois de um longo interlúdio aí, desde o dia 26 de outubro, né? Estava olhando ali o registro, foi quando foi a nossa última aula, e aí eu estava conversando com vocês, onde no segundo semestre eu fiz o seguinte, eu pegava e dava uma aula breve, sabendo que o aluno ele podia assistir parando, ou seja, ele tinha controle sobre a reprodução do vídeo, não tinha que ser uma coisa dinâmica, e ele podia assistir quando ele quisesse, ou seja, era uma coisa completamente assíncrona. E aí o vídeo, por incrível que pareça, na medida que eu for editando, cortando, mexendo, o vídeo ele fica com 10, 15 minutos. No começo eu ficava meio envergonhado, porque eu achava que o vídeo era muito curto. Mas à medida que eu fui montando as aulas e dando as aulas online e offline, etc., eu fui percebendo que se eu pegar todo o conteúdo que vocês podem ler, né, que eu não preciso ficar falando, que vocês podem simplesmente pegar de uma apostila, pegar de material, e se eu tirar todo o material que a gente conversa, como estamos fazendo agora, inclusive, a aula, ela dura 10 a 15 minutos. E aí eu comecei a perceber que, sim, a informação que eu quero passar, que não está no livro, ou não está no formato que está no livro, e a gente tira toda a parte de conversa, ela dura exatamente isso. Ela dura em torno de 15 minutos. Então, uma aula de 1 hora e 50, eu não preciso nem condensar, tá? É isso que é importante frisar. Eu não faço resumo, não é nada do gênero. Eu realmente dou a aula em 15 minutos. E, claro, daí tem leituras complementares, mas daí eu vou falar, ó, por exemplo, a gente está falando do CIP, RFC 3261, vocês têm que ler seção 1, 2 e 3, tá? Claro, eu tenho que assumir que vocês vão ler, porque daí tem tarefa, etc, etc, mas eu não preciso eu ler com vocês, né? Porque senão o que eu vou fazer? Eu vou abrir a RFC agora, vou compartilhar a tela e ler junto. Não faz sentido, vocês podem ler na hora que vocês quiserem. E outra, vocês têm idade, né? Se vocês não querem ler, vocês não vão ler. Simples assim. Vocês têm clareza de que se vocês não leem, uma coisa que o professor que entende que isso é importante, vocês provavelmente serão prejudicados enquanto formação de engenheiro. Então, se vocês têm clareza, não preciso tratar vocês com idade ou nada do gênero abaixo de alguém que tem 20 e tantos anos e que vai virar engenheiro em breve, beleza? Ou seja, se eu disser para vocês lerem, vou acreditar que vocês vão ler. Se vocês não lerem, beleza. Isso é vocês auto-prejudicam o próprio desenvolvimento. Voltando então eu queria ver se vocês acham isso relevante, se vale a pena a gente discutir isso, ou se botar como votação ou não. O que vocês acham? Porque daí a aula funciona assim. Daniel, Camila, hoje eu vou falar sobre CIP. Eu preciso falar sobre arquiteturas, P2P, eu preciso falar sobre triângulo, trapézio, uma coisa que eu falei lá na aula passada, né? Só para relembrar. Eu preciso falar sobre agentes, eu preciso falar sobre registro. Falando sobre isso, eu tenho que falar sobre servidores, sobre o ACK, o AS, mensagens. Aí hoje eu quero falar de fluxo de mensagens. Eu posso fazer isso no quadro, posso fazer isso lá, etc. Mas pode ser que vocês digam, não, mas olha só, os conceitos a gente pega da RFC, não precisa explicar. Isso aqui dá para fazer isso aqui. E aí eu monto com vocês, e aí eu direciono mais para as mensagens, que para mim é a parte mais importante que eu quero falar agora. Mensagens diretas entre os dois UAs ou mensagens intermediadas pelos servidores. Então eu pego a câmera, né, o celular, computador e levo lá atrás e gravo a aula. E a aula fica bem enxuta. O que vocês ganham? As aulas, ao invés de terem 1 hora de duração, onde se aproveita, vamos ser honestos, 10 a 15 minutos, eu já faço aula de 10 a 15 minutos. Mas vocês perdem muito da interação. Então, são coisas que tem que ponderar. Quando eu fiz essa oferta para o integrado, eles votaram para ter interação. Eles ainda preferiam interação ao vídeo ficar mais longo. Mas o que eu percebi é que com a engenharia, qualquer um dos dois formatos funcionou. Com as turmas, claro, caso a caso. Mas eu queria saber de vocês, se vocês acham que isso vale a pena fazer uma experiência ou não. Eu acho que é interessante. Mas uma dúvida que eu fiquei é, Pode falar. por exemplo, tu vai passar alguma coisa pra gente ler, por exemplo, Aí e aí na eu outra passo com aula a gente antecedência. discute sobre Não aquilo? começa hoje, isso, não começa hoje, começaria semana que vem, tá? Então, assim, ó, semana que vem, boa tarde, Gustavo. Para ter próxima terça-feira, vocês têm que ler, bem? Vocês têm que ler CIP RC 3261, sessões tal, 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 tal. Chegando no dia, eu vou perguntar, vocês leram? Vocês podem dizer à vontade. Li, não li. Não vale nota, tá? A única Não coisa que eu vou entendi. dizer, isso é importante para tua carreira. Se tu não acha importante, tu também tem uma certa liberdade, mas saiba que, no meu entendimento,
de profissional da área, eu estou dizendo, não vale a pena, é uma má ideia. Mas não vale nota, ler ou não ler. Então, tu pode ter a liberdade de dizer, não li. De qualquer forma, eu vou perguntar, olha só, eu quero falar na sessão 1 sobre alguns conceitos, eu quero falar sobre diálogo, transação e mensagem. Beleza? Aí tu, Camila, vai dizer, mas tem uma parte lá que ele fala desse item aqui, do campo via, que para mim não ficou claro. Pode incluir no vídeo? Ok, aí eu incluo no vídeo. Era justamente Isso, essa a intenção da minha pergunta, porque, por exemplo, tu vai falar um negócio aqui, eu falo isso ou isso? Eu não sei, porque eu não conheço ainda, né? Não, vai tu sempre dar vai ter um material. essa prévia pra gente ler antes. Isso. Qual que é o problema? Na medida que vocês têm mais liberdade, isso se chama metodologia ativa, tá? Isso não é uma invenção da minha cabeça, isso é um método em que o aluno se antecipa ao assunto, tá? São as metodologias ativas de aprendizagem, em que o aluno estuda antes do professor falar sobre o assunto. É uma das partes, né, da metodologia ativa. E aí eu começaria essa semana que vem, mas eu já vou botar um Klesmo. Para terça-feira, leiam tais tópicos. Chego aqui, converso com vocês, a gente fica ali 10 minutos conversando, monto a ata e depois eu gravo. Porque o que está acontecendo, o que vai acontecer com vocês é que talvez vocês vão assistir depois. E, gente, vamos ser honestos, 15h50, 2021, vocês não assistem o vídeo de 1 hora. Eu tenho as estatísticas do YouTube. Deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando vocês tentam assistir. Olha que bonitinho. O YouTube denuncia vocês. Vai entregar nós. Quando eu falo esse tipo de coisa, gente, não é assim, o Boi teve uma ideia. Não. O Boi um dia parou e começou a assistir os vídeos, mas assistir principalmente as estatísticas, tá? Então, eu vou ver a estatística dos vídeos. Só para vocês entenderem. É muito estranho assistir aos vídeos. Quer ver? Eu vou pegar um vídeo qualquer. Vou pegar o último vídeo de SMU. Como eu boto o nome da disciplina no título, é muito fácil eu saber. Eu tenho a data, eu tenho o ano, eu tenho tudo certinho. Vamos ver. A aula passada, ela teve uma visualização. Na outra semana anterior, teve 2, teve 3. Opa, aqui teve 6. Vamos ver essa de 6. Só para vocês verem, tá? Eu vou pegar a estatística. Essa aqui teve 6 visualizações. Tá? Eu quero mostrar... que aquelas ali eram que a gente estava participando da aula, né? Então... Eu não vejo a aula que eu participei de novo. Só se eu for tirar uma dúvida. Deixa eu pegar uma antiga. Essa aqui é muito pequenininha. Deixa eu pegar uma antiga, só para vocês verem. Olha que legal. Vou pegar essa aqui que tem 10, tá? Essa aqui provavelmente foi um vídeo de 1 hora que eu resgatei da aula passada, tá? Ou seja, a princípio, é um conteúdo que vocês... 2021, tempo de exibição. Eu quero esse gráfico. Olha que bonitinho esse gráfico. Esse gráfico, ele diz que 6 pessoas viram. Aí, 6 pessoas viram. Do começo ao fim? Não foi do começo ao fim. Na verdade, 6 pessoas começaram. Só que a minha retenção foi baixando para 40%. Eu tô nessas pessoas. Eu iniciei e parei em 1 hora, eu acho. Se não me Olha ali, tá vendo? Não, antes de 1 hora. Você sabe o que são esses picos? A pessoa vai pulando. A pessoa vai pulando. Ela não tem mais... E se acelera, como é que acontece isso? Quando tu assiste em velocidade dupla, não tem problema. Ele conta igual. Tá. Agora, se tu ficar pulando aqueles 15 segundinhos ou ficar clicando na barrinha, significa que aula chata, pula. Tá, entendi. Chata, pula. Entendi. Tá? Gente, então é isso que acontece. Ou seja, se alguém ficar 1 semana fora de SMU e volta para retornar, ele já tem 2 horas, 1 ou 2 horas de atraso. Ele não vai assistir 1 ou 2 horas. Ele vai fazer isso aqui. Então, no final do meu vídeo, eu tenho retenção de 40%. Beleza? Então, 1/3. 2 alunos viram até o final. Entenderam? Isso acontece para todos. Essa oscilação aqui. É diferente de vídeos curtinhos. Os vídeos curtinhos, eles são barras. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um vídeo curto. O que o professor quer dizer também é que com esses vídeos curtos é o suficiente para passar o que é necessário para a matéria? Essa é a parte triste que eu tenho que ir gravando falar. Sim. A gente tendo lido o material antes, claro. Né? Tendo lido o material, tá? Tendo lido o material. Mas essa é a parte mais doida. Porque, assim, quer ver? Eu não vou dar nomes, né? Por favor, eu não quero falar mal de ninguém. Não é esse o ponto. Eu só quero trazer fatos. Quantas aulas de vocês têm assunto que já está em alguma outra mídia? Slide, livro, algum outro documento, digital, papel, etc.
Peguem essa aula e tirem todo esse material. Tirem todo o tempo em que vocês conversam com as outras pessoas. Sobra muito pouco tempo. Certo? Essa é a parte triste. E sabe por que eu digo isso? Porque muitos cursos de nível superior, principalmente do exterior, eles têm poucas aulas. Então, vamos pegar um curso, médio dos Estados Unidos, se não me engano, era de 14 horas por semana de aula. Acho que era isso. E eu acho que era até um pouco mais alto. Mas é normal. Desculpa, ter 10, 15. Desculpa, porque a gente ainda entende que a aula é passada do professor para o aluno. Enquanto que em boa parte dos lugares, ele passa, o professor diz o que o aluno tem que ler e o aluno vai lá e lê. É que a gente não tem essa cultura de leitura. Né? Eu vou dizer assim, vocês vão ler a sessão tal, 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 e pronto. Eu assumo que o aluno vai ler. Faz sentido. A Tabata, sabe a Tabata que ela foi fazer... porque ela fez um major, lá nos Estados Unidos faz um major e faz vários minors. Eu tava vendo a entrevista dela. Que tu escolhe o que é o major, né? Que é a tua área principal e tem as áreas correlatas, que às vezes não precisa ter uma ligação forte, né? Não precisa ser uma engenharia com computação, por exemplo. Né? Eu posso fazer de um lado computação, mas eu posso, por exemplo, fazer sobre políticas públicas. E aí tu tentar tu, aluno casar. E ela estava dizendo que uma das coisas que faz uma universidade ser renomada é ter poucas aulas e muita leitura, porque ela estava batendo a média de leitura de 1.000 páginas por semana. Então, 1.000 páginas por semana. Sabe por quê? Porque sem isso, ela não tinha no que ela estava falando. Ela precisava dessa base de leitura para poder debater, por exemplo, com o professor ou fazer um documento para entregar para o professor. Mas para ela poder fazer isso, ela tinha que ter tempo de biblioteca, tempo de leitura, tempo em casa. E na sala de aula, o que a gente faz? No fundo, a gente perde muito tempo fazendo esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, eu vou ler o CIP, eu vou aqui compartilhar a tela e ler com vocês. Gente, é uma perda de tempo, né? Primeiro porque vocês têm o ritmo de vocês podem ler no estilo de vocês, na velocidade de vocês. Ah, mas eu quero só uma coisa muito simples, eu quero inverter as cores porque eu tenho dislexia, ou eu tenho dificuldade de leitura, etc. Se o professor está lendo, paciência, fundo branco, acabou, já não funciona. Isso considerando se alguém tem alguma dificuldade de leitura só no cenário. Outra é vocês terem que ler no meu ritmo que eu quero, que eu estou ditando o ritmo. Eu estou lendo nessa velocidade. Talvez o que possa acontecer, sim, eu dizer, isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Mas isso é o que eu faço na aula. Beleza, pessoas? E entenderam? Vocês querem fazer a experiência? Eu acho bem interessante, professor. Eu acho até que é um avanço isso, do meu ponto de vista. Mas a preocupação é esse conteúdo que o professor vai passar, ele geralmente é extenso ou como que é? Vou fazer uma experiência com vocês agora. Depois a gente começa a aula, tá? Não tem problema. Só um pouquinho, pessoas. Vou vir aqui. Deixa eu passar para cá. Tá compartilhando já a tela, né? Então vamos lá. RFC, letra C tá com problema, 3261. A gente já conhece todas as principais, já vai tudo de cabeça. Então assim, vamos pegar RFC 3261. O que vocês têm que ler? Só para vocês terem uma ideia. Já para semana que vem, então, a gente vai fazer a experiência, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. O número não é muito, assim, ó. Messages. Messages 7. Aqui deu 7, vai pegar tudo. Eu não queria tudo. Field Compact Form 7.1, 7.1, 7.2. Mas em torno de, não passa de 50 páginas, se essa é a tua pergunta. Ouvir essas coisas eu falo depois. Tarará. Overview. Overview do quê? Do registro. Seria legal. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, isso aqui é só figurinha. Overview. Se bem que ela não é extensa, tá? Ela tem 200 e poucas páginas, né? Ela tem 200 e poucas, ela não é extensa. Tem umas piores. Aqui tunelamento, isso aqui não. Mensagem, só quero as respostas. To, from, to. Não, aqui são coisas mais pontuais, tá? Mas não, como leitura geral não tem necessidade. Deixa eu ver aqui a parte de servidores.
Não, aqui é a parte de mensagens, transações é legal. Transações é a ideia das mensagens, ok. Mas, basicamente, o que eu preciso é isso, ó, a página, sessões 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, até o 5, do 5 do 6, mais ou menos 20 páginas. O senhor vai passar ali anotado? Passo sim. Eu tô fazendo assim brevemente agora, mas depois eu vou botar lá no Tranquilo, Classroom, tá? O 7.1 e o 7.2 vai ter mais umas 13. Então, assim, pessoas, mais ou menos 25 páginas. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. Então, é pegar aqui lendo. Porque o que eu preciso é que vocês peguem alguns detalhes que só tá no meio do texto, sabe? E quando eu faço isso em aula, eu fico caçando essas expressões. Tem algumas coisas muito importantes. Por exemplo, em algum dado momento, ele fala... Ó, a ideia é fazer sessões multimídia com conferências. Essa era a proposta original do CIP. Está escrito aqui. Tá? Então, quando eu estou dando aula, eu tenho que parar e lembrar de todos os detalhes importantes, porque tu tem que imaginar que ele foi pensado para o mundo IP. Para o mundo IP. Depois que ele foi para a telefonia. Depois que ele foi mexido, sabe? Tanto é que alguma coisa ele fala, por exemplo, Megaco. Megaco é do mundo de SS7 lá, que não sei o que, ó. Do SSDP, tarará, tecnologia não precisa, isso aqui é coisa de RFC. Tá? Mas assim, essas figurinhas que eu demoro muito para fazer. Então, eu posso simplesmente pegar elas prontas, ó. Entenderam? Sim. Querem fazer experiência, pessoas? O que vocês vão sentir, eu acho que uma das primeiras coisas que vocês vão sentir é que a partir de um certo ponto, vocês vão ganhar liberdade, enquanto isso a liberdade é estranha. A liberdade é bem estranha. Porque eu vou dizer para vocês lerem, vocês podem ler ou não ler, podem ler quando quiserem, e é isso. Aí na próxima aula, por exemplo, nós Eu assumo que tu levantaria. sabe. Eu assumo que tu sabe e toco ficha. Aí, no caso, o professor levanta esses pontos, a ata, para gravar o vídeo e depois nós assistimos. Isso. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, beleza, eu vou pedir para vocês lerem. Sessões 1, 2, 4, 5, 7, 1, 7.2, beleza? Beleza. Aí eu volto para cá e a gente conversa às 13h40 e começa. Tudo bem, Daniel, e aí, teve alguma coisa que tu não entendeu? Não entendi sobre a diferença de diálogo e transação. Ok, daí eu anoto aqui. Falar sobre diálogo e transação. Beleza. Camila, tudo certo? Tudo certo. Gustavo, entendeu alguma coisa? Pois é, eu não entendia por que tem vários UAs e para cada UAS tem um A que não ficou claro. Ok, então eu falo dos... nananana, e anoto. E aí, quando eu vou fazer o vídeo, eu faço o vídeo depois. E eu acho que além disso, professor, que assim, lendo, a gente não vai conhecer, né? Totalmente, ou conhecer, vai dar uma ilustrar ali, né, o que é a situação. Além disso, professor, levantar o que é sempre relevante nesse vídeo, né? Que nós não A ideia no levantamos. vídeo é que eu sempre falo, a coisa importante, eu só não vou abrir o documento e mostrar. Eu só Sim. vou falar isso durante a explicação, porque daí quando eu estou dando eu faço isso, a gravação, eu faço a gravação lá no quadro e eu deixo esse caderninho aqui com minha mini ata aqui embaixo, tá? Então Achei assim, legal. então assim, é importante eu falar diálogo. Isso é um conceito que vocês têm que saber, tá? Então, isso mesmo que apareça lá na explicação, porque tem uma sessão da RFC justamente sobre isso, aí eu vou falando, tá? Pode ser assim, pessoas? Por mim, pode ser sim. E daí a gente começa a experiência. Eu não vou fazer edição, tá? A edição, eu vou pegar e tentar fazer uma paulada só. Porque a edição dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Para quem como eu que não mexe com edição, não digo nem profissional, é só fazer uma edição básica mesmo. Gente, é um horror. Edição é mexer no áudio, qualidade, aumentar o volume, botar musiquinha. Meu Deus, vocês não têm noção. Coisa Mas não horrorosa. precisa, não. Vai no grupo mesmo. Mas era o que eu estava fazendo. Então, assim, eu abri o OBS, né, que é a minha ferramenta de gravação. Então, eu cortava o comecinho, né, a hora que eu clico na figurinha, eu corto esse trechinho, pulo, não sei o quê. Olha, pessoas... Então, simples fato só para cortar, eu já fiz um trabalho só para cortar uns pedacinhos de vídeos e já.
É muito cruel. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês um vídeo, para depois, tá, gente? Não precisa ser para agora, mas só para vocês terem uma ideia. Esse foi o vídeo que mais demorou. É a visita virtual. Esse foi um vídeo, só para vocês verem. Pera aí. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, esse foi um que eu fiz a visita lá no campus. Depois eu peguei as cenas e cortei e editei. Botei musiquinha, detalhe, títulozinho. Então, 15 minutos. Esse cara tem quantos minutos? 5 minutos. Eu demorei 4 horas editando. Tá, e deixa eu pegar um de SMU, só para pegar o de vocês. O de SMU, deixa eu pegar um vídeo curto aqui com duração pequena, e daí eu já sei que aconteceu. Ó, tem um de 16 minutos, que era do jogo, escolha. Deixa eu pegar a visão geral. Ó, um vídeo normal, que é de aula que eu vou falando, aí tudo bem. Mas se não, instantâneas. Tem aqueles vídeos empacotadinhos bonitinhos. Esse aqui é o final, é o último vídeo da matéria. Pera aí. Esse aqui eu demorei, acho que 4 horas montando os slides. Só slide. Só montando slide, só para falar depois. Então eu só fui passando slide e depois eu fiz um áudio, né, em off. E bota 3, 4 horas editando, porque eu não podia errar o tempo, né? Meu Deus, que horror. Gente, então assim, é muito trabalhoso. O resultado fica legal. Porque se vocês olharem esse segundo aí, basicamente ele resume a matéria. Só que assim, são só caixinhas, são só protocolos empilhados, né? Então, na hora que eu falo do CIP, sobre WebSocket, sobre HTTP, sobre TLS, sobre TCP, no caso, né? A gente está falando de HTTP2, sobre TCP, sobre IP, sobre Ethernet, que exatamente a pilha toda, é o que a gente passa na matéria. Entendeu? Daí a gente tem que ficar falando da pilha. Bora, pessoas, mas não vou ficar retendo vocês, tá? Então, assim, vamos fazer a experiência semana que vem. Eu vou pedir para vocês lerem o material, tal, para papá. O que eu quero hoje falar, eu quero só pegar uma ferramenta, já que eu falei que eu ia fazer experiência com vocês. Hoje, então, começando oficialmente a matéria, tá? Mas só para ficar registrado, então, semana que vem, a gente vai fazer a experiência. Vocês têm com prévia o material de leitura e daí a gente toca a disciplina. Hoje eu quero só fazer uma apresentação, pegar qualquer ferramenta, pessoas, porque eu quero chamar a atenção para quais são as funcionalidades do CIP ou funcionalidades de qualquer método de sinalização. O que acontece, o que a gente vai perceber, é que quando a gente quer trabalhar com aplicações em tempo real, nesse mundo de melhor esforço, claro, fatalmente a gente vai precisar preparar o cenário. E aí a gente precisa ou pré-alocar isso, né, ou mundo circuito, ou fazer um INTSEV, né, que seria, no caso, fazer circuitos virtuais, e esses circuitos virtuais, eles podem acontecer de várias formas, no nome de circuitos virtuais, a gente está falando de camada 2,5, né, porque está ali no meio do caminho, uma coisa meio perdida, como, por exemplo, MPLS, em que ele usa alguma coisa da camada 2 e usa alguma coisa da camada 3, ou seja, eu posso fazer MPLS sobre IP, por exemplo, né, usando alguma coisa de roteamento, no caso, transportar através de IP, ou eu posso usar alguma coisa das camadas inferiores. Enfim, o que importa é que a gente precisa preparar o cenário, entidades terminais, entidades intermediárias, ou fazer alguma coisa como o DivServe, que é, tudo bem, vamos fazer o melhor esforço, e alguma coisa que extrapola os limites mínimo e máximo, né, os picos, alguma coisa que ultrapassa picos. A gente vai trabalhar priorização para que isso não aconteça, porém, se mesmo assim acontecer, a gente vai aplicar o descarte, puro e simples. Se chegou muito adiantado, joga fora. Se chegou atrasado, joga fora. Basicamente é isso que a gente faz quando a gente está trabalhando com DivServe, com política de priorização e fila e priorização. Se tu diz que alguém é priorizado, alguém vai ser menos priorizado. Se alguém é menos priorizado e extrapolou algum limite de tempo, de entrega, de quantidade de pacotes por segundo, de vazão, controle de congestionamento, qualquer coisa que seja, gente, é descarte e ponto final. Beleza? Curiosamente, muitas aplicações, só para um pequeno parênteses, estão caminhando para o UDP, tá? Porque no TCP, uma vez que a gente não tem muito controle sobre como é que está acontecendo
retransmissão, essa detecção. Então, para a gente não deixar isso a cargo do sistema operacional, a gente joga isso para a camada de aplicação e a aplicação vai se preocupar com isso. Pessoas, aqui eu quero só fazer uma pausa e mostrar para vocês, eu sempre mostrando assim grandes movimentos que estão acontecendo, tá? Só deixa eu abrir aqui uma apresentação, porque se a gente estiver falando sobre isso, eu gosto muito de, acho que é Quick WG, esse mesmo. Se a gente, por exemplo, pegar o HTTP é um protocolo que eu gosto de mexer bastante, porque ele fala muito sobre usar o HTTP para transporte. Tomás, abaixa, por favor. Tá? E aí, só um pouquinho, gente, por favor. Tomás, por favor. Por favor. Avisa, conversa aqui com a tua mãe, ela quer saber. Só para avisar ela. Então, voltando aqui no caso, se a gente pegar o HTTP, então o HTTP ele está começando a usar o UDP para que todo o controle de congestionamento, de tráfego, de retransmissão, de detecção e tudo isso deixe de ser tarefa da camada de transporte, porque isso aí fica a cargo do sistema operacional, e isso acontece fim a fim, e mantendo o fim a fim de forma que a aplicação tenha controle, porque daí ela pode decidir se ela quer tempo real, se ela quer retransmitir, se ela quer fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, a gente passa a usar o que se chama de null protocol, no caso o UDP, para a gente não se preocupar mais com isso, e começar a resolver tudo na camada de aplicação, que é uma coisa que a gente vai perceber muito ao longo da disciplina. No caso da sinalização, a gente está usando o UDP, mas é porque a gente pouco precisa da camada de transporte ou pouco precisa dos serviços. Muito é resolvido nas camadas superiores. Então, se vocês pegarem o CIP e der uma olhada lá nas primeiras sessões, ele tenta deixar isso evidente. Problemas que acontecem em relação à parte de sinalização, ele mesmo quer cuidar disso. Exemplo, para toda mensagem ou toda requisição, tem que haver uma resposta. E tem um estouro de tempo, né, um timeout para poder fazer esse tipo de controle. Ou seja, a pessoa, se eu estiver falando lá da RFC 3261, tá? Como eu tinha falado com vocês, né? Eu vou abrir a RFC e ler ela. No caso, o que nós temos? Vamos ver se ficou boa a fonte. Eu ainda vou fazendo o formato tradicional de aula, vamos dizer assim, né? Que eu abro a RFC e fico lendo, mas é só porque eu quero chamar a atenção de alguns pontos importantes, tá? Aqui, ó. Então, são algumas coisas que a gente tem que falar. Então, se a gente está falando de mídias diferentes, o tratamento é diferente. Então, eu posso ter dados que eles podem atrasar ou não podem atrasar, mas eu quero ter essa liberdade. E para ter essa liberdade, eu tenho que resolver na camada de aplicação. Eu não posso fazer isso dependendo de outras coisas. E para isso, eu tenho que cada vez subir mais, eu tenho que abstrair mais. Mas quanto mais abstraído, mais é feito em software, etc. Beleza? E aí vai falando sobre isso, ok, sessão, os proxy, etc, etc. Ó, e aí ele virou um de propósito geral, ou seja, qualquer tipo de comunicação sem dependência do tipo de sessão. Então eu quero poder transmitir dados em geral, usando tempo real e preparando o cenário para isso. Voltando ainda a essa questão de serviços, então, o exemplo do Quick, o CIP, ou vários outros que estão dando essa mostra de um grande movimento que está acontecendo em termos de tecnologia, é que cada vez menos a gente dependa dos sistemas operacionais e cuide mais na camada de aplicação para fazer esse tipo de coisa e para ter esse tipo de controle. CIP, por exemplo, é um mecanismo, apesar de termos agentes nas pontas, é um formato de requisição e resposta. Vamos evitar fazer usar as expressões cliente-servidor, porque embora haja um cliente e haja um servidor, isso depende da sessão. Tá? Então, em cada sessão, temos alguém que se comporta como cliente ao fazer requisições e alguém que se comporta como servidor ao responder essas requisições, certo? Então, isso é uma coisa importante. E aí, voltando no caso, ele precisa saber o que está acontecendo, se está funcionando, se não está funcionando. Então, o CIP, por exemplo, é um protocolo de sinalização em que ele tem lá o seu estouro de tempo para saber se houve uma resposta. Então, cada requisição tem que ter uma resposta. Só tem uma exceção, que depois a gente vai ver lá na frente, que é o ACK, tá? Que é um dos métodos que não espera uma resposta.
Então, alguns pedem, alguns não pedem, né? A grande maioria pede uma resposta, alguns não pedem. E aí, por causa disso, ele quer ter esse controle, tá? Mas, se alguém estiver mexendo mais com o mundo web, já começa a ficar de olho com o Quick, que é apelidado de HTTP3, onde ele quer usar a parte de UDP e rodar TLS em cima de UDP, ou seja, DTLS. Tá? Então a gente vai falar sobre isso depois, aí tem um monte de coisa interessante, tá? Mas isso é só para quem se interessa mais pelo mundo web. Embora eles tenham bastante sintonia entre eles, ok? Então, voltando para cá, a questão de localização, isso é uma coisa importante, tá? Porque no fundo a gente quer saber onde o usuário pode ser encontrado, para eu poder achar ele. Por isso que a lógica de servidor, ela ainda aparece bastante. Eu preciso de um servidor só para fazer a intermediação da comunicação. Até ele usa, às vezes, algum termo de telefonia, né, só para usar sobre isso. Ao longo do texto, ele vai falando sobre a mídia em geral, tá? Porque ele não está preocupado com a mídia. Então, ele não... Inclusive, ele não precisa saber qual é a mídia, quantas mídias, qual codec e etc. Isso não é uma preocupação da sinalização. A sinalização é só para falar as entidades ou, mais especificamente, das aplicações. Avisar as aplicações. Como a gente está falando de camada de aplicação, a gente não está falando ninguém no meio da rede. E aí que a gente começa a ter alguns pequenos detalhes, assim. Então, quando a gente fala de QoS, porque se a gente está lá em cima na camada de aplicação, é difícil a gente mexer no QoS. A menos que a aplicação tenha alguma coisa sobre isso. Beleza? Vocês já viram cabeçalho IPv6? Deixa eu abrir um cabeçalho IPv6 só para falar sobre QoS agora. Só um pouquinho, pessoas. Pode ir falando à vontade, tá? Por favor. Eu estou em outra aba, então eu não vou pegar o texto. Então, por favor, pode me interromper sem problema. Pode falar. Quando o professor comentou ali do QoS, ele não está na aplicação porque envolve mexer em processamento, alguma coisa nesse sentido? É porque é o seguinte, quando a gente fala de QoS, a gente tem que entender onde a gente consegue aplicar QoS. Para aplicar QoS, tem que ter alguém que leve a mensagem de ponta a ponta, ou seja, tem que constar em algum cabeçalho de algum protocolo, né? Deixa eu abrir o Ethernet, por exemplo. Eu vou abrir o Ethernet Frame. Vocês tiveram redes 2, vocês viram cabeçalho? Não lembro se foi redes 2, mas a gente viu. Vamos lá. 802.1q. 802.1q, deixa eu ver se eu tenho a figurinha. Beleza. Bora, pessoas. Então, vamos só para entender quando a gente fala de QoS. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa, sempre lembrando, falando lá do mundo OSI, eu não consigo mexer na física. Física é física, cabos conectores, sistema não energizado. Ok. Então, a primeira camada que ela pode propagar isso para as camadas superiores, a gente está falando de camada de rede local. Então, na arquitetura TCP/IP tradicional, a camada de rede local, ela incorpora enlace e física. Essa daqui, ela só tem alcance de rede local. Logo, ela não trabalha ponta a ponta. Então, se eu quero ligar para o Daniel, eu só consigo fazer do meu equipamento até o roteador. Pronto, acabou o assunto. Então, ele tem um alcance muito curto. Se a gente pensar que antigamente muita coisa acontecia dentro das redes locais, ok, mas eu estou falando isso de anos 90, 2000. Hoje, dificilmente a gente vai estar trabalhando muitas aplicações no âmbito de rede local. Então, muita coisa, na verdade, acontece fora das redes locais. A gente está falando de serviços em nuvem, a gente está falando de saltar várias redes. Então, por mais interessante que seja, eu só consigo aplicar, pelo menos no caso de Ethernet, quando eu consigo pegar o cabeçalho 802.1q, ou seja, aplicando VLAN, onde desses 4 bytes, acho que vocês devem ter visto, desses 4 bytes eu consigo pegar apenas 3 bits para botar prioridade. Então, eu só consigo ter prioridade de 0 até 7, né, que são 2 na 3, para colocar isso. E apenas priorizar. Ponto, acabou. Eu não consigo fazer mais nada. E, claro, eu posso configurar os equipamentos para criar filas de prioridades, né? Colocar eles em filas, né? Organizar em filas, dar prioridade de filas. Se alguém extrapolar os limites, né, de taxa de vazão, quantidade de pacotes, quantidade de bytes, quantidade de bits por segundo, por um intervalo de tempo, eu simplesmente começo a aplicar a política de descarte. Pô, parou, é isso que a gente consegue fazer na internet. No mundo sem fio, tem muito mais políticas. Aí a gente ficaria um longo tempo, mas a gente só está resolvendo isso
volto a dizer, dentro da rede local. Saio da rede local, toda essa informação ela se perde, ou porque a gente está trocando de protocolo, ou essa informação não se propaga além, né? Eu teria que fazer rede local por rede local, em toda a rede. Então eu teria que botar, se a gente estiver falando de internet, eu tenho que botar VLAN em todas as redes, para depois botar prioridade em todas as redes, para configurar todos os ativos de rede, de camada de enlace, switches e até os roteadores, né? Porque eles também processam o cabeçalho. Eu teria que fazer toda essa configuração. Dá para fazer com políticas unificadoras, né? Mas aí eu teria que ou trabalhar com uma configuração em ambientes homogêneos, né? Mesmo fabricante para usar uma plataforma às vezes fechada, a Cisco, a Juniper tem isso, Huawei que está crescendo bastante eu não sei, não mexi, ou a gente vai por outros caminhos, de usar protocolos para tentar propagar, mas mesmo assim, eu estou dentro da minha rede local. No momento que eu saio da rede, eu já bato no provedor, eu teria que fazer isso dentro do provedor. E eu teria que fazer isso dentro do enlace WAN. A melhor forma seria fazer na primeira camada comum a todo mundo, que é a camada de rede. Só que camada de rede, aí eu teria que fazer ou filas e priorização e descarte, né, que é o diff-serve, que é o que a grande maioria dos provedores oferece, e alguns poucos oferecem int-serve, onde eu faço uma pré-alocação e também aplicando circuitos virtuais. Mas eu dependo do meu provedor de conteúdo e até onde eu consigo chegar. Se a gente sempre entender que a gente dá saltos de redes em redes, quem me garante que eu tenho em todas essas redes a mesma prática? Por isso que o int-serve é difícil de implementar. Eu teria que ter um cenário muito específico. Uma coisa muito comum que se faz no mundo corporativo é contratar o mesmo provedor de serviço, né, o mesmo ISP, mesmo o Internet Service Provider, tanto para a tua matriz e filial, né, para todas as unidades, e fazer uma política unificadora que dentro da rede eu quero estabelecer QoS, mas aí é um contrato, tem que envolver nível de serviço, contrato, garantias, etc. Beleza? Mas em termos de tecnologia, a gente tem pouco acesso, a gente apenas usa, a gente está mais na visão de usuário, a menos que alguém vá trabalhar dentro desses provedores. Certo, pessoas? Então, tem algumas coisas que dá para fazer, algumas coisas não dá. Uma das coisas que dá para fazer, nossa, mas daí isso aqui, por exemplo, uma coisa que dá para fazer é quem que. Nossa, mas aí isso aqui, se alguém tiver afim, boa sorte. Quem que é que dentro de que? Ou seja, fazer VLAN dentro de VLAN. Tu expandir o cabeçalho para colocar VLAN dentro de VLAN. Então, tu bota 4 bytes da primeira VLAN, mas 4 bytes para encapsular o outro. Gente, isso dá um trabalho, parece uma coisa simples, né? Que é só empilhar VLAN, mas vocês não têm noção. Na hora que empilha, pensa que é pilha. Eu boto a primeira camada, a segunda camada. Eu não posso misturar as camadas. Se misturar, tu tá tirando esses elementos de pilha. E aí tu precisa entender muito de VLAN, que é a lógica de pilha, né? A hora que tu abre o cabeçalho e coloca um elemento na pilha. Ou tu fecha ela e tira todos os elementos da pilha. Então, tu tem que ter essa visão de pilhas de cabeçalho. Gente, isso é dor de cabeça, sempre. Nunca vi alguém fazer isso e dizendo assim, nossa, que legal. Hoje eu vou fazer quem quer. Nunca vi alguém feliz fazendo quem quer. Funciona, tá? Mas dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Mas é uma coisa possível. Certo? Voltando para cá, então, algumas formas de resolver. Volto a dizer, seria no cabeçalho. No caso do IPv4, ainda falando de QoS, só sempre lembrando, para que a gente consiga ter alguma garantia da aplicação, já que a gente está caminhando tudo para a aplicação para resolver alguma coisa lá embaixo. Uma das formas de fazer isso seria que quando a gente for abrir o socket, rodar a aplicação, etc., a gente consiga mexer ou no TOS, que agora se chama DSCP, tá? Ele mudou essa informação. Originalmente se chamava TOS, de Type of Service, agora se chama Serviços Diferenciados. O C eu não lembro, que é alguma coisa de protocolo, alguma coisa de serviços diferenciados. Eu acho que é de controle, mas eu posso estar falando bobagem. E aí ele está bem aqui no começo, mas ele, vou ser bem sincero, assim, daí ele acaba sendo um pouco usado, porque eu dependo muito de todo mundo implementar. Embora quem não implemente, não tem nada, é só uma parte do cabeçalho que é ignorada. No IPv4, isso não é tão evidente. Já no caso do IPv6, isso fica bem mais explícito, pessoas. Por isso que eu gosto de falar tanto do IPv6, eu sou fã assim, do formato. Se vocês olharem os primeiros, aqui, se não me engano, ele está falando de 32 bits. Acho que são 32 bits, 4 bytes cada bloco, cada linha. As primeiras linhas, então, olha só,
A primeira informação é a versão, para deixar claro que não é o IPv4. Então, isso é obrigatório, tem que botar aqui no começo. Aqui ele está voltando sobre Traffic Class, que é o equivalente do SCP. Então, a classe de tráfego é a primeira informação do cabeçalho IPv6 para fazer QoS. Então, diferentemente do IPv4, que foi, inclusive, renomeado, revisto, refeito, remexido, manipulado, alterado ao longo dos seus quase 40 anos de história. Não, já tem 40 anos de história, né? De setembro de 81. Aqui a gente está falando que a primeira coisa que ele tem que se preocupar é com o QoS. Outra coisa que ele também vai se preocupar, bem no comecinho aqui, é sobre o identificador de fluxo, porque eu posso fazer o roteamento por fluxo. Ao invés de eu ler todo o cabeçalho, porque aqui tem 128 bits, aqui tem 128 bits e mais um monte de coisa, e eu posso ter cabeçalhos na forma de cadeia, eu tenho head, tail, né, que tem a cabeça e o corpo, e a cauda, né? Então eu posso ter oh meu Deus, a expressão, não é fila, é chain, cadeia, tá? Chain, de esse trançamento de vários cabeçalhos. Então, na verdade, eu só vou botar uma identificação de fluxo, então ao invés de ler todo o cabeçalho, se tiver um fluxo, eu mando para um determinado caminho. Vem mesmo fluxo, manda de novo. Vem fluxo, manda de novo. Ou seja, roteamento por fluxo é um assunto que é muito interessante, mais uma vez, dentro de redes locais, embora a gente está falando de camada de rede, a gente pode fazer isso nos cenários maiores. Então, grandes provedores de conteúdo, de dados, de distribuição, sites, provedores, CDNs, etc., eles podem fazer internamente roteamento de fluxo e sempre enviando para o mesmo lugar, ou seja, fazendo com uma certa cadência, eu posso implementar alguma coisa, porque pessoas, o tempo todo eu vou focar. Eu não estou mais preocupado em mandar um datagrama, eu quero mandar todos os pacotes com regularidade, com cadência, de uma forma compassada para chegar no destino. Quanto mais cadenciado, significa que a informação vai chegar com menos atraso ou menos intervalo de atraso. Então, é até melhor tudo chegar atrasado, mas com cadência, né? Com os intervalos, as variações de atraso tendendo a zero. Porque daí eu consigo fazer com que tudo chegue no certo destino, do que fique variando, porque ao variar, o que vai fazer uma coisa que eu estou falando o tempo todo? Descarte. Então, se chegar muito cedo, descarta. Se chegar muito tarde, descarta. Por quê? Porque ainda não tem buffer, né? Ou o buffer não foi esvaziado, ou o buffer encheu. Então, no fundo, é um problema de buffer, de bufferização. E a ideia de fluxo é não me preocupar. E aí, voltando aqui no caso do IPv6, ele já deixa bastante evidente que a primeira preocupação que a gente tem é QoS. A gente tem que se preocupar com isso. As aplicações, elas não são apenas aplicações simples, mas eu já estou falando de aplicações, muitas vezes em tempo real, onde o tempo ele é sensível. Eu tenho que me preocupar com o tempo. Eu posso até atrasar, mas eu não posso atrasar muito. Eu sempre uso muitos exemplos antigos, mas eu, quando trabalhava com SMTP, que é serviço de e-mail, começo dos anos 2000, quando eu ia lá configurar oh, meu Deus, SendMail, época de SendMail, depois eu fui para o Qmail, depois eu fui para o Postmail, não, como é que é o nome dele? MailConf, Postmail, Post. Nossa, que triste, não lembro, faz tempo. Tudo bem, vamos falar do SendMail. Quando eu estava mexendo com o SendMail, eu colocava em quanto tempo eu podia esperar a mensagem. Então, eu colocava lá 48 horas. Eu posso demorar até 48 horas para eu fazer um lote e enviar o lote. Gente, eu estou falando de um e-mail que pode demorar 2 horas para ser enviado. Não é nem chegar no destino, é sair do servidor de origem. Então, a gente não tinha preocupação com o tempo. Para nós, o tempo não era crítico. Então, eu estou falando de época de Real Player, de algumas poucas aplicações. Aqui não, aqui eu estou dizendo que qualquer tráfego, ele pode sofrer isso. E, voltando ao caso aqui do CIP, ele quer que a informação seja preferivelmente em tempo real, só que o CIP não é tempo real. Ele só tem que ter garantias. Volta. Ou seja, o CIP é uma sinalização em que ele tem que chegar. E aí a gente começa a se preocupar com outros tipos de coisa. Deixa eu abrir mais uma RFC sobre GIF Service. Deixa eu ver se vai aparecer. Não é a 2474. Eu quero uma figura, pessoal, só um pouquinho. Acho que não é. Guidelines. Guidelines aqui. Cadê? Guidelines. Calma, tem mais figurinha.
Se vocês estão acostumados a ler RFC, gente, eu não gostava de ler RFC. Não gostava, depois eu comecei a pegar o jeito. Ainda não é uma coisa simpática, sabe? Oba, legal, vou ler RFC. Mas eu entendo a importância de ter um documento que é fonte primária de informação. Então, vamos pegar o caso aqui. Por exemplo, eu estou falando agora sobre classe de serviço. Lembra do Traffic Class do IPv6? Esse carinha aqui, ó. Este carinha aqui, ó, classe de tráfego. Qual é o tipo de tráfego que está na RFC 40? É a RFC, qual é o número? 4594. Então, se eu estiver falando de sinalização, como é que eu quero que ela se comporte em relação ao resto das coisas? A sinalização, ela tem que ser confiável. Então, ela tem que chegar, ela tem que ter confirmação, ela tem que ter resposta. Até muita gente se pergunta, por que SIP, então, usa o DP, sendo que o legal seria usar TCP? Algumas das respostas são de que o CIP próprio resolve isso, então ele mesmo se encarrega de ter a confirmação, embora com o TCP a gente tenha mais tranquilidade, tá? Porque às vezes a gente pode mandar uma mensagem e ela simplesmente não existir. Vamos pegar um caso que já aconteceu. Sexta-feira, porque problema sempre acontece sexta-feira, né? Nunca acontece numa terça-feira às 2 da tarde, ela acontece lá pelas 5 da tarde na sexta-feira. A gente tinha uma ligação em curso, e essa ligação estava rodando sobre SIP em cima de UDP, e a pessoa desligou, ou seja, o SIP mandou um BY, uma requisição BY para o outro responder com 200 OK. Que nem o HTTP, ele manda uma requisição, tem uma resposta. Não chegou o BY. O que acontece com a ligação? A ligação fica em curso. Só que quem disparou o BY foi o remoto. Então, na configuração dele, ele enviou o BY, não esperou confirmação, desligou. Ou seja, a pessoa que estava conversando na ponta desligou, entendeu que estava tudo ok. Este BY não chegou no servidor de tarifação, ou seja, a ligação em curso. A gente foi perceber isso segunda-feira, então nós pagamos uma ligação de mais de 48 horas. Tá? É isso que acontece. Esse tipo de coisa que... Oi? Treta, né? É. Sorte, que foi uma ligação local e que a gente tinha lá um plano de horas, 10 mil horas, uma coisa assim, era bastante, era um plano grande. A gente só ficou chateado porque a gente ficou preocupado, na verdade. E aí a gente começou a trocar tudo para SIP, não sei o quê. Aí tu descobre que alguns provedores não falam TCP, só falam DP. E aí tem aquele tipo de coisa, então vamos tentar ver, etc. Ok? Mas é o tipo de coisa que acontece, né? A configuração. O SIP, eu vou falar isso milhões de vezes, ele é extremamente flexível. E pelo fato de ele ser extremamente flexível, ele requer muita atenção aos detalhes. Qualquer coisa faz com que a gente perca essa informação. Outra coisa que acontecia bastante é quando a gente ficava saltando de troncos, né? Vai da operadora, o operador vai para outro tronco, né? Outro tronco de telefonia. A gente queria ouvir o tom de chamada externo, porque o tom de chamada externo não era enviado como resposta. Ou seja, a gente, quando tu monta o SIP, né, tu manda um número completo, chega lá no destino e ele dispara a ligação. Enquanto isso, a gente queria ouvir, o usuário queria uma resposta sonora de que alguma coisa estava acontecendo, porque senão ficava mudo. Então ele ligava e ficava mudo, que era uma chamada internacional, porque a gente fazia salto entre duas operadoras. A nossa operadora que chamava a outra operadora. E a gente não conseguia escutar o toque de chamada. Eles não sinalizavam e também não tinha áudio. Então ele ficava mudo. Então, se tivesse chamando a pessoa, tivesse ocupado, se tivesse qualquer coisa que estava acontecendo, era mudo. Ou a pessoa atendia, né, o destino atendia, ou a pessoa desistia. E aí a gente teve que fazer alguma coisa para envolver isso. Então, no caso do SIP, tem um método que pode aceitar o que se chama de 183, né, que é uma resposta intermediária. Depois a gente vai ver lá no SIP, que tem respostas intermediárias, que é para abrir um canal de áudio sem ter uma chamada estabelecida. Então, tu cria, digamos, como se fosse uma pré-chamada ali, só para ter um retorno sonoro. Aí a gente conseguiu ouvir o tom do tronco externo. Mas é o tipo de coisa, pessoas, no dia a dia. Isso aí é o tipo de cenário que é difícil da gente até construir para fim de exemplo. Voltando. Ou seja, quando a gente está falando de sinalização, deixa eu ver se tem um outro quadro aqui. Esse aqui é maravilhoso. Pessoas, para quem quiser, RFC 4594, página 16.
Isso aqui, pessoas, salva vidas. Isso aqui salva vidas, você não tem noção como essa tabelinha aqui salva vidas. A gente ainda falando de QoS. Então, se eu estiver falando de sinalização, eu estou dizendo que os pacotes eles podem ter vários tamanhos, né? Porque ele é flexível, tá? Mas uma coisa que é muito comum são os bursts. Eles têm, assim, são aquelas rajadas rápidas. Requisição-resposta? Silêncio por minutos por horas. Requisição-resposta, tá? Só que a tolerância à perda é baixa. Tem baixa tolerância à perda. A gente não pode ficar perdendo as coisas. E a tolerância ao atraso também é baixa, porque às vezes a gente não pode atrasar muito, né? A gente até pode, mas não é baixa. E a tolerância a JIT ele até aceita, pode até umas variações, não tem problema. Então, quando a gente está falando que é OS, a gente não está dizendo só cenário a cenário. Eu quero dizer que quando é controle de rede, né? Sobre fazer o control plane, controlar essas coisas, tem coisa que eu posso ou não posso fazer. Sobre a parte de telefonia, que é o áudio em si, é uma coisa. Sobre conferência no formato de multimídia, sobre interação em tempo real, sobre streaming de multimídia, né? Fazer o streaming de 1 para N, fazer broadcast. Qual a diferença? É que streaming, multimídia, broadcast, vídeo... acho que streaming não sei muita diferença. Muito bem, são duas definições, embora eu de cabeça entenda quase como a mesma coisa, tá? E aí, então, se a gente está falando de QoS, os QoS são diferentes para cada caso a caso, dependendo de caso a caso. Voltando ainda à sinalização, que é o nosso ponto focal aqui, a sinalização não está preocupada, ela tem que preparar depois. Então, de novo, quando eu estou falando, cadê a figurinha está aqui? Quando eu estou falando, e aí eu vou falar sobre a mídia de fato, né, ó, sessões de multimídia, eu tenho que preparar a sessão de mídia, porque na verdade eu estou dizendo, em breve acontecerá um streaming de mídias, e para esse streaming de mídias tem que ter QoS. Porque na camada de rede eu até prevejo isso, mas eu tenho que mandar o pacote, construir o pacote com QoS, né? Com classe de tráfego, dependendo do número. E aí, de novo, pessoas, deixa eu só avançar um pouco mais. Eu só estou passando brevemente, tá? Mas só para vocês entenderem. Aqui tem os DSCP, né? Que são os códigos. E aí, então, se eu quero fazer a sinalização, então é normal a gente mandar um código CS5, que é para identificar, ó, padrão, tá? Por favor, estou mandando um padrão. Quando eu mando um CS5, que em binário fica assim, né? 000, isso aqui é 2 a 16? 2, 4, 8, 16, 32, 32 menos 4, 36, 36. Eu estou mandando 36, e aí eu estou dizendo claramente, eu estou enviando sinalização, então, por favor, não perca este pacote e mande o mais rápido possível. Mas se for escolher entre rápido e perda, priorize não haver perda. Aí eu tenho que priorizar. Diferente de uma interação em tempo real. Quando eu mando um CS4, eu estou dizendo, eu estou fazendo a transmissão, ó Game Interactive Gaming. Eu estou mandando. Mas se tiver que priorizar entre atrasar e não entregar, quer saber? Nem entrega, pula e vai para o próximo frame e me fica mandando. E manda sem parar. Tá? É melhor não perder a cadência do que ficar atrasando toda a transmissão. Sabe? E aí são esses tipos de coisas que a gente tem que fazer. Só que a aplicação tem que falar para o sistema operacional, porque o sistema operacional tem que construir o cabeçalho, camada de rede, para jogar na rede. E isso, se alguém quiser aceitar esse processamento. Certo, pessoas? Então, esse tipo de... Quando a gente fala de QoS, é esse tipo de coisa, e ao falar de sinalização, a gente está dizendo isso. Uma coisa é a gente caminhar para a aplicação, mas daí a gente começa a perder alguma coisa lá embaixo. Ou seja, o tempo todo a gente tem que ficar ponderando quais são os serviços oferecidos por cada camada. Se a gente tentar resolver tudo na camada de transporte para cima, lembre-se sempre, é fim a fim. Ninguém no meio do caminho vai analisar. Ou seja, de rede local, enlace física para baixo, é rede local. Alcance é muito curto. De transporte para cima, é fim a fim. Sobrou rede. Não tem mais nada no meio do caminho. Só sobrou a camada de rede. E aí a gente resolve na camada de rede. E aí depende de cada AS, cada sistema autônomo, cada provedor, cada ESP, aplicar sua prática, talvez oferecer como serviço e a gente usar. Mas lembrando que, caso a gente queira de ponta a ponta, a gente tem que negociar todo esse circuito. Certo? Então, só para concluir, sinalização é isso, é preparar esse tipo de cenário.
Dúvidas, pessoas, até aqui? Hoje em resumo, a coisa mais importante que eu quero falar hoje em particular, por isso que eu peguei assim, aula que eu quero ficar trocando entre telas, já que vocês têm uma abstração de camadas, eu ficar falando que a gente quer resolver cada vez mais as camadas superiores, mas a gente ainda depende das camadas inferiores. E aí a gente tem que começar a pensar, tudo bem, cada camada tem que prestar um serviço para que no final eu tenha tempo real. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso isso dessa camada, isso dessa camada, isso dessa camada, isso dessa camada. Então a visão global é muito importante. Então, é isso que eu quero passar hoje. Na aula passada eu falei sobre o CIP em geral, aqui eu quero falar sobre o que CIP faz, o que CIP precisa dos outros, e na próxima aí é começar a falar sobre as mensagens do CIP, né? Porque eu quero mais ou menos ficar quatro aulas falando sobre isso. E aí a gente vai falar sobre as mensagens, que é a parte de diálogo, transação e mensagem, e aí tem a parte de registro, né, usando esses três aqui, e a parte de registro com localização e a parte de estabelecimento de sessão de mídia. Aí a gente fecha mais ou menos 2 aulas, então a gente ainda tem semana que vem, que é só aula na terça-feira, e aí a gente joga para outra semana, fecha novembro falando só de CIP, e aí eu começo a fazer experimentos, tá? Fazer aulas mais dinâmicas, como eu tinha conversado com vocês. Tá? Mas hoje eu precisava muito era ficar falando esse negócio de camadas. E aí esse link que eu mandei para vocês, pessoal, se vocês já quiserem dar uma olhada, deixa eu parar aqui, ajuda, se vocês olharem esse link aqui, o Q6, etc, etc, só para vocês terem uma noção quando eu estou falando de camada, porque, como eu disse, muita coisa tem se discutido o que cada camada oferece, tá? Isso porque muitas aplicações são tempo real, pensadas em tempo real, voltadas para tempo real, e aí cada protocolo começa a poder oferecer esse tipo de serviço. E como eu disse, o CIP não depende da camada de transporte, né? Na verdade, ele precisa só das coisas mínimas que a camada de transporte oferece. Multiplexação de porta, né, para identificação da aplicação, e a parte de teste de integridade, que é o FCS, o CRC, ou qualquer análise, para uma detecção de erro, que isso é uma coisa que ele não faz. Professor. Fala, Daniel. Quando o professor comentou ali do HTTP3, né, que é o Quick, o professor quando comenta também do CIP, o professor está fazendo uma analogia, isso? Do que... Isso, é que assim, ó, se tu pegar os protocolos e começar a fazer mais ou menos quem veio de quem, o SMTP foi, nos anos 70, o primeiro protocolo que eu lembre para que ele é expansível e ele é um formato texto puro, tá? Isso é uma coisa. Por outro lado, eu tinha um FTP, também final dos anos 70, onde é para transferência de arquivos. O HTTP herda coisas do SMTP e do FTP. Então, se tu conhece bem o FTP e o SMTP, entender o HTTP fica mais fácil, porque ele tem cabeçalho expansível, é legível e é usado para transferência de dados ou arquivos em geral. Então, o HTTP, ele consegue, por exemplo, eu consigo rodar SMTP sobre HTTP. Isso é uma coisa que eu consigo encapsular. Eu consigo fazer FTP sobre HTTP. O HTTP consegue encapsular eles. Isso é uma coisa. O CIP, ele é cabeçalho expansível, legível. Eu posso fazer um circuito em cima dele. Eu posso fazer algumas coisas que não tem no HTTP. Mas se tu conhece o HTTP 1.0 e 1.1, fazer a transição para o CIP, ela é mais suave, tá? Então não é apenas uma analogia, é que muitas coisas em termos conceituais do HTTP, o CIP incorpora. Tá? Se tu pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui o TED. Só lembrando, tá, gente? Eu gosto muito do HTTP, que apesar de ser um protocolo simples, ele acabou se adaptando, ou seja, ele acabou se flexibilizando para muitas coisas. Então, assim, muitas coisas a gente usa HTTP e nem sabe. E o CIP, eu vejo praticamente a mesma coisa, mas eu vejo ainda mais. Mas deixa eu só chamar a atenção, pessoas, para um link aqui, ó. Eu quero mostrar este aqui, 3 vídeos. Deixa eu só pegar ele só um pouquinho. Peraí. Eu quero esse. Como é que eu acho o link dele? Eu quero. Ele fala sobre 3 apresentações. Oh, meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho. People. Ok.
Deixa eu ver se eu acho aqui, só um pouquinho. Aqui, pode ser essa página. Olha que interessante. Quando eu comecei a mexer com HTTP, eu entrei trabalhando com a perspectiva de que HTTP é um modelo cliente-servidor, onde o servidor é uma aplicação de grande porte, o cliente é uma aplicação de pequeno porte, ele pede, requisita, etc, etc, etc. E se tu for assistir as apresentações do Berners-Lee e pegar o material e ler sobre isso, ele imaginava uma internet que ele fala, ele não fala isso, por favor, ele não fala isso menosprezando a internet como ela está hoje, ou dizendo que ela não faz o que ele imaginou. O que ele queria dizer, principalmente, é que ele concebeu a internet de forma que as aplicações terminais fossem não apenas cliente, mas também servidor. Então, uma aplicação navegador, ou uma aplicação cliente, o browser, no caso, ele deveria também ser um servidor de conteúdo. Ou seja, na lógica de agente. É o que o CIP faz. E ele queria que a aplicação fosse também cliente e servidor. Teve uma época que o Opera, gente, meu Deus do céu, voltando milhões de anos atrás, o Opera 9, o Opera 10 tentou fazer isso, que o navegador era um servidor de conteúdo. E as primeiras ferramentas, a All Server, meu Deus do céu, gente, isso aqui é muito antigo. O All Server era um navegador que editava a página e que daí tu podia prover também a página, prover o conteúdo. Mas eu tô falando, gente, ó, de coisas muito, muito antigas. Mas naquela época tinha essa visão de que tu coloca um agente no ar e ele pode interagir, ou seja, ele pode perguntar para alguém e ele pode responder para alguém. Isso tem no CIP. Parece telefonia, né? Tipo, exatamente, exatamente. E aí tu vê que eles se parecem muito. Tanto é que se tu pegar o Schulzring, que é o cara que projetou o RTSP, o RTP e o CIP, o RTSP é bem claro para fazer a transmissão mais serviço de difusão, de transmissão, do sentido de 1 para N, né? De propagação de conteúdo, publicação. Eu quero assistir, num sentido claro. Alguém provê o conteúdo e alguém consome esse conteúdo. Já o caso do CIP, não. O caso do CIP, ele lembra muito mais a lógica que o Berners-Lee apresenta de que qualquer um pode transmitir, qualquer um pode receber os dados, né? Ele ser bidirecional. E aí, então, os servidores, na verdade, são intermediários disso para que eu apenas faça a localização. E aí, então, quando tu vai pegar sobre o URL, o RN e o RI, né? Opa, escrevi o R, mas é a letra E, o URL, o RN e o RI, que é como é que a gente acha recurso, os recursos. Recurso é qualquer informação, né? Um bloco de dados ou uma pessoa. Que a URL e o RI, elas não são tão distantes, tanto é que é a mesma forma de construção ela. Então, achar uma pessoa e achar um recurso, na verdade, é um bem próximo. No contexto de troca de informação, eu acho que esse pensamento está correto. Pode ser um cliente, pode ser um servidor, mas para nomear, né, eu penso que um servidor ele é muito mais robusto, ele vai suportar uma carga muito maior no sentido que um cliente, dependendo do cliente, né, ele não poderia ser considerado um servidor, só porque ele troca uma informação ali. Sim, porque assim, a gente está falando uma época em que o microcomputador de mesa, gente, é 386, 486, 586, Pentium, não sei o quê, o poder de processamento era muito baixo. Hoje a gente não tem esse poder de processamento baixo, a gente tem um poder de processamento alto. O que o servidor talvez tenha é uma carga, um poder de absorver essa carga maior. Mas aí, pessoas, deixa eu só mostrar para vocês algumas coisinhas divertidas. E eu acho que o que quebrou muito essa lógica foram muitas aplicações P2P. As aplicações P2P começaram a mostrar que um PC de borda podia atender 30 pessoas, sim, onde ele provê pequenos blocos de conteúdo, né? E eu peço que vocês dêem uma olhada nisso aqui. Esse carinha me chama a atenção. Conceitualmente, ele é muito interessante. Talvez seja ainda uma coisa ainda de nicho. Mas a ideia é fazer a parte de serviço de comunicação de uma forma descentralizada. Gente, a gente está falando de hoje, né? Hoje, por favor. Não coisas antigas, né? Hoje a gente está falando de blockchain, de Bitcoin, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Então, a gente está falando também que, na borda, a gente está falando já de processamento. Então, sim, no começo é o que se imaginava. Isso que tu está falando, Daniel, é bem evidente aqui, ó. Se vocês olharem Web Archive, pessoas, deixa eu ver se é arquivos. Acho que é HTTPS. Se vocês olharem antigamente como é que era bem evidente. O poder de processamento estava no servidor. O que se chamava de Web 1.0. Alguém provê
forma e conteúdo, e a gente apenas consome. E o que se apareceu depois, que lá por volta de 2004, 2005, né, começou a aparecer, que foi o chamado Web 2.0, alguém provê forma, mas o usuário provê conteúdo. E hoje o que o pessoal está querendo já popularizar é um conceito de Web 3.0, é que a forma e o conteúdo podem estar nas bordas, né, os dois fazendo isso. Então a gente passa a ter máquina falando com máquina, internet das coisas, não sei o que, aí começa a vir toda aquela sopa de letrinhas de tecnologias e coisas afins. Mas a gente já não tem mais, um poder de processamento pequeno, tá? Pessoas, para terminar, para não embolar muito, uma época a gente falava muito de cloud computing. Uma época, parece que foi milhões de anos atrás, né? Aí tem gente que já fala que a gente tem que falar sobre edge computing, o processamento nas bordas. Tem gente que diz que a gente tem que falar sobre fog computing, que é tudo meio já misturado, o edge com cloud, com não sei o que, não sei o que. Mas a gente pode aproveitar o poder de processamento das bordas. E aí, pessoas, o meu xodozinho, que é mexer com isso aqui, ó, que é o WebAssembly. Aí o caldo entorna, aí embola tudo. WebAssembly, pessoas, é a gente poder ter um conjunto de uma API que o navegador oferece, para que a gente consiga baixar um binário, não é JavaScript, tá? É um binário para processar no navegador, com o poder computacional do navegador, de forma que a gente possa interagir com uma página web. E aí eu estou falando de WebGL, por exemplo, com WebAssembly. WebGL, por exemplo, ou qualquer forma de acessar uma GPU, imagina que eu queira, por exemplo, fazer um processamento distribuído. Eu posso usar um navegador para isso, pessoas. Lembra do Set at Home? Não sei se vocês pegaram essa época. Set at Home é quando a gente baixava um aplicativo para tentar detectar informações de dados, do espaço, etc. Mais ou menos pegar uma parte do espectro eletromagnético, né, ondas de rádio, e tentar descobrir padrões. Vamos imaginar que agora as pessoas podem fornecer as suas GPUs, abstraídas através de WebGL, que é uma API que tem um navegador, onde eu posso baixar uma aplicação feita em C, ou C++, ou Rust, ou outras aplicações compiladas, e aí eu processo isso dentro do navegador e eu interajo com uma página via JavaScript tradicional. Mas, gente, eu estou dizendo que agora eu tenho o poder computacional até de GPUs para poder fazer o edge computing, qualquer coisa de processamento distribuído. E aí as aplicações podem ser distribuídas. Então, eu estou falando... Gente, eu não tenho... Meu celular não está aqui. O professor é um pouco abstrato, mas basicamente o processamento que está na nuvem, por exemplo, vai estar na tua máquina, é isso? Mas nem não está falando nem de aplicação ainda, está falando só dos canais de processamento, é isso? Canais de processamento. Canais de processamento. Pensa o seguinte, o meu celular não é nada mais. Gente, alguém aí, por acaso, tem um celular octa-core? Mesmo que seja ARM, ou não é um mundo Cisco, é um mundo RISC, mas é ARM. Gente, eu estou falando de 8 cores de processamento. Alguém aí tem uma GPU medíocre no celular? Difícil. Se alguém pegar um celular de médio a grande porte, gente, praticamente um computador, mesmo com um poder de computação generoso que a gente tem na borda. E é o que muita gente fala, de que adianta eu ter um celular, tão custo, etc, mas que, na verdade, ele tem tanto de memória de processamento de GPU, ele tem uma GPU muito bacana, tem não sei o que, tem tanto de processamento, ele está lá parado. A ideia é poder usar esse processamento. Não digo celular, né? Porque o problema do celular é a bateria, não é a capacidade. Mas vamos pegar a estação de trabalho. Né? Quantos aí tem GPU e não estão aproveitando? Então a ideia é usar esse tipo de coisa. E aí tem se falado muito, tá? Para quem quiser pessoas, um site sobre isso, CNCF, tá? Onde é que isso tudo me interessa? Me interessa porque, assim como o HTTP ou o SIP, a gente tem que preparar quem vai processar, para quem vai processar, se o processamento é de servidor, se o processamento é de cliente, e por aí vai. Aí as coisas começam a ficar interessantes, né? Eu vou mostrar para vocês um clássico, tá? O clássico.
Vou mandar aqui para vocês, só para vocês verem. Banana Bread. Esse é o clássico, tá? Esse aqui usa o WebGL. Só para depois, tá, pessoas? Por favor, não cliquem agora. E deixa eu mostrar alguma coisa interessante. É Q1K3, acho que é isso. Esse aqui. Fogos Leve. Esse aqui, pessoas. Isso aqui é 13K, tá? Esse é um joguinho de 13K. Eu gosto do jogo porque o jogo, para mim, é o pior cenário, é o cenário mais agressivo. Baixa latência, baixo jitter, alto processamento, usuário bastante severo nos requisitos e tudo que você imaginar de problema, o jogo tem. Por isso que eu gosto de trabalhar com jogos, porque é o problema mais difícil de resolver para mim. Tem que ter inteligência artificial, tem que ter banco de dados, tem que ter tudo. Praticamente todos os problemas que vocês conhecem vão aparecer aí. Até a parte de sinais, né? Eu estava vendo um dia sobre cloud gaming, onde eles estavam fazendo processamento só para alta definição na área de ação e borrando em volta para baixar a resolução, para baixar o processamento. Tá? Então, pessoas, por favor, Banana Bread, eu sei que a aula vai acabar no momento que vocês clicarem, eu sei disso, tá? Vou até parar a gravação. Porque depois que vocês começarem a jogar,